Todos com a paz do Senhor. Amém. Graças a Deus que nos dá vitória através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vocês vão poder aceitar em nome de Jesus por um momento. Antes de nós começarmos aqui a ministrarmos a palavra do Senhor, eu gostaria de fazer uma observação até importante. Abra por favor sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo de número 9. Diz assim: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Hoje, dia 21 de junho, nessa mesma data, em 2008, eu estava me casando com a minha esposa, Rosemary. E hoje nós completamos 7 anos de casado. E eu quero ler aqui uma coisa que eu escrevi, e depois nós entramos na palavra em nome de Jesus. Eu escrevi assim: gostaria de agradecer ao Senhor Jesus por me conceder a alegria de chegar até aqui, 7 anos de casado. Deus cada dia tem me mostrado o que é maravilhoso na minha vida, pois me deu um tesouro imensurável. Provérbios 31, verso 10 diz assim: mulher virtuosa, quem achará? O seu valor excede ao de rubis. Nesses 7 anos passamos por lutas e adversidades, mas Deus me deu uma adjutora que me encorajou nos momentos mais difíceis a seguir em frente. Gostaria de agradecer ao Senhor por me dar a alegria de não só ter uma esposa, mas uma amiga e companheira de todas as horas. Muitos me conhecem no culto, outros me conhecem um pouco mais próximo, mas depois de Deus, quem me conhece, quem realmente eu sou, é você, Rosemary Clarice da Silva Martinelli. Mostrando que um homem não é medido pelas suas qualidades, mas também pelos seus defeitos. Exalto e louvo ao Senhor por não só ter me dado uma família, mas uma companheira fiel que me ajudou, me ajuda e me ajudará até chegarmos juntos na glória. Saiba que uma etapa se termina e se inicia outra, e te amo mais do que ontem, e certamente amanhã te amarei mais do que hoje, pois nossa casa está alicerçada na rocha. Mateus capítulo 7, verso 24. Todo aquele que escuta as minhas palavras e pratica, assemelharei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Para encerrar, gostaria de deixar um versículo que é a realidade da nossa vida. As muitas águas não poderiam apagar esse amor, nem os rios afogavam. Ainda que alguém desse toda a sua fazenda de sua casa por este amor, certamente a desprezaria. Cantares 8:7. Obrigado por tudo, e saiba que estamos juntos para a glória de Deus, pois atrás de um homem de Deus existe uma grande mulher de Deus que ora pelo sucesso do nosso ministério. Te amo ontem, hoje e sempre. Pode vir aqui, né, por favor? Em nome de Jesus. Senhor, a tua palavra nos ensina que o matrimônio é uma bênção tua. E num tempo, ó Deus, em que o relacionamento conjugal tem sido tão desprestigiado, tão desmerecido, num tempo, ó Deus, em que as famílias estão sendo dilaceradas por inversão de valores, nós queremos aqui te exaltar, nós queremos aqui te bendizer, te engrandecer, porque só a ti a glória e a honra. Por esta data tão especial que este casal, que o evangelista e a sua esposa comemoram, 7 anos de casamento. Tu sabes, ó Deus, as lutas, as dificuldades que eles passaram, que eles estão passando e que eles ainda irão passar. Que tu possas, como tem feito até aqui, ó Deus, continuar da tua força, do teu encorajamento, para que os próximos desafios sejam também superados, ó Deus, com a mesma dedicação que todos os que ficaram para trás foram superados. Que tu possas, ó Deus, estender as tuas mãos
casal e, em nome de Jesus Cristo, dar um próximo período de vitória, um próximo período de conquista, mostrando, Senhor, que eles têm sobrevivido aos tempos atuais, não por eles mesmos, mas porque o Senhor os tem sustentado em tuas mãos. Manifesta o teu poder, manifesta a tua glória, manifesta a tua autoridade, e que eles possam ser exemplo, Senhor, exemplo de santidade, de compreensão, de comunhão, de compromisso contigo na sociedade onde eles convivem, no círculo social onde eles convivem, e que em tudo, Senhor, somente o teu nome receba a glória, a honra e o louvor para todos sempre. Amém, Jesus. Amém. Dê uma salva de palmas a Deus. Amém. Glória a Deus. Agora eu entendi porque ele veio bonitinho. Tá bonito, agora eu entendi por quê. Bem, irmãos, glória a Deus. Vamos abrir nossas Bíblias, por gentileza. Lucas, olha assim na palavra. Vamos colocar em pé para a força do pastor Uzias. Lucas, capítulo 5, versículo 17 ao versículo 26. Amém? Lucas, capítulo 5, versículo 17 ao 26. Diz assim: vamos encontrar, vamos aguardar, em nome de Jesus. A Bíblia diz, irmãos, que havia um homem que era neto de Saul, chamado Mefibosete. E Davi lhe deu uma ordem: olha, enquanto Mefibosete não chegar à mesa, nós não partilhamos do alimento. Então, enquanto você não achar, a Bíblia não compartilha o alimento, não. Vamos aguardar em nome de Jesus. Bem, todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor: e aconteceu que um daqueles dias estava ensinando, e estava ali assentado fariseus e doutores da lei, que tinham vindo de toda a aldeia da Galiléia e da Judéia, de Jerusalém. E a virtude do Senhor estava com ele para curar. E eis que uns homens transportaram numa cama um homem que estava paralítico e procuravam fazê-lo entrar e pô-lo diante dele. E não achando por onde pudessem levar, por causa da multidão, subiram ao telhado, e por entre as telhas o baixaram com a cama até o meio diante de Jesus. E vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: homem, os teus pecados são perdoados. E os escribas dos fariseus começaram a razoar, dizendo: quem é esse que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, respondeu e disse: que arrazoais em vossos corações? Qual é mais fácil? Os teus pecados te são perdoados? Ou dizer: levanta-te, anda. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra poder de perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te digo, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E levantando-se logo diante deles e tomando a cama que estava deitado, foi para a sua casa, glorificando a Deus. E todos ficaram maravilhados e glorificaram a Deus, e ficaram cheios de temor, dizendo: hoje vimos prodígios. Podemos sentar em nome de Jesus, irmãos? O que nós podemos entender desse texto, e o título dessa mensagem é 7 pontos essenciais para romper a multidão. Os irmãos que não sabem, essa passagem, o local para ocorrer essa passagem, é na casa de Jesus, lá em Cafarnaum. Então, contrariando aquilo que algumas pessoas dizem, que Jesus não tinha casa, Jesus não tinha nada. Não, Jesus tinha uma casa. E dentro dessa casa havia uma multidão. Então nós pegamos aqui dentro dessa passagem 7 princípios essenciais para que nós possamos romper a multidão. O primeiro ponto, irmãos, que nós podemos entender é que Jesus está pronto para nos curar. Se você pegar em Lucas capítulo 5, verso 17, ele vai dizer assim: e a virtude do Senhor estava com eles para curar. Então, meu amado, quando nós entramos na presença de Deus, nós temos que ter certeza de que Jesus ele está operando, de que Jesus ele está agindo. O paralítico de Betesda, lá em João capítulo 5, no verso 1 ao 15,
ele vai nos mostrar que havia um paralítico junto ao tanque chamado Betesda, há 38 anos. E diz a Bíblia que quando o anjo ele movia as águas, descia uma pessoa e aquela pessoa era curada. E 38 anos aquele homem esperando alguém que o ajudasse a descer aquelas águas para que ele pudesse ser curado. O interessante é que em determinado momento Jesus ele chega para ele e fala: o que queres que eu te... Queres ser curado? E aí irmãos, nós vemos que aquele paralítico ele olha para Jesus e fala: olha, toda vez que eu vou descer ao templo, se vir alguém na minha frente. Jesus não estava perguntando para ele, irmão, a situação a qual ele estava vivendo. Deus queria o curar. Não coloque obstáculo, não coloque barreira sobre a tua vida. Creia que Deus ele faz. Creia que Deus realiza. Creia que Deus ele pode operar e agir. Ainda que você não os teus olhos, ele age e ele realiza. Não questione a Deus. Não coloque os problemas, as adversidades, as dificuldades da tua vida diante daquilo que Deus pode fazer na tua vida. Irmão, Jesus estava perguntando para ele: olha, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Ele perguntou: queres ser curado? Ele foi direto ao ponto. Jesus não está perguntando para você como é que está a tua vida. Jesus ele quer trabalhar sobre a tua vida. Não importa como você esteja, não importa o que você esteja passando e enfrentando, Deus ele quer trabalhar na tua vida. Quando ele pergunta na presença de Deus, nós temos que crer que Deus ele vai operar na nossa vida. Que Deus ele vai agir na nossa vida. Aos nossos olhos parecem algumas coisas que são impossíveis, mas para Deus tudo é possível. Tudo é possível. Se nós cremos e confiarmos, nós veremos a glória de Deus. Entender que o trabalho de cooperação faz com que a igreja cresça. Lá em Marcos, irmãos, no capítulo 2, no verso 3, ele vai dizer que tinha 4 pessoas carregando esse paralítico. Então eu posso entender que havia cooperação. Então, irmãos, o trabalho de cooperação ele faz com que a igreja e que os propósitos da nossa vida cresçam em nome de Jesus. Daniel, o rei havia tido um sonho e ele lançou um edito: olha, se não houver interpretação desse sonho aqui, eu vou matar todo mundo, todos os adivinhos, todos os magistrados, todos aqueles grandes que estavam lá. E o capitão, passando por Daniel perguntou: o que está acontecendo? Olha, está acontecendo isso, isso e isso. E aí, o que acontece? Daniel ele não fica desesperado. O que ele faz? Ele procura seus amigos, Misael, Azarias e Ananias, Sadraque, Mesaque e Abednego. Vão até um lugar, os 4 oraram a Deus. E Deus deu a revelação do sonho para Daniel. Meu amado, uma igreja unida, uma igreja que anda em unidade, o inimigo ele não pode com ela. Quando nós andamos em uma só fé, um só amor, um só espírito, em uma só comunhão, nada pode nos barrar, nada pode nos parar. Houve aqui um trabalho de cooperação, 4 pessoas levando, e olha, além do mais, eu creio que até que amarraram uma corda. Quando eu estou conjecturando, tá, irmãos? Amarraram uma corda lá, levantaram para cima, o outro pegou, puxou o telhado, o outro desceu. Irmãos, é um trabalho de cooperação. A Bíblia diz que o cordão de 3 dobras ele não se quebra tão fácil. É melhor que serem 2 do que 1, porque tem maior carga no teu trabalho. Então, meu amado, você não é autossuficiente. Você precisa de mim, eu preciso de você e nós precisamos de Cristo. Então, meu amado, o trabalho de cooperação vai fazer com que a obra, com que a igreja cresça. Quem é a igreja? Quem é a igreja? Amém. Glória a Deus. Nós vemos também, irmãos, lá em Atos capítulo 2, verso 44, ele diz assim: todos os dias, todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Isso é uma característica de uma igreja neotestamentária, ou seja,
Depois que Jesus ele partiu, ele nos deixou o testamento e nos deixou ali os desígnios para que nós possamos seguir como igreja de Cristo. Hoje, irmãos, o que é pregado, infelizmente, hoje é: você vai ter um carro, você vai ter uma casa, você vai ter isso, você vai ter aquilo. Eu vou buscar pelo meu milagre, eu vou buscar para que eu possa crescer. Irmãos, o princípio do Evangelho de Cristo, primeiro, é unidade. Buscar a Deus não pelo que Ele pode fazer, sim porque Ele é. Deus ele vai nos abençoar? É claro que vai, irmãos, com certeza. Mateus capítulo 19 nos fala que havia ali um jovem rico. O jovem rico chega para Jesus e fala assim: olha, eu tenho o que devo fazer, bom mestre, para dar a vida eterna? Aí Jesus pergunta para ele: você guarda os mandamentos? Guardo, olha. Eu leio a Bíblia, eu não mato, não roubo, não faço nada disso. Ah, é. Jesus olha para ele e fala assim: uma coisa te falta. O que é, Jesus? Vende as tuas coisas e dá aos pobres. Quando ele fala isso, irmãos, ele vai embora. Fica triste, vai embora. Pedro, olhando para Jesus, falou assim: olha, Jesus, é o seguinte, deixamos casa, deixamos tudo por amor ao teu nome. O que nós vamos ganhar? Ele fala: 100 vezes mais nesta vida e muito mais no porvir. Então, irmãos, Deus ele tem coisas grandes na nossa vida, sim. Não sou bobo para dizer que não, porque eu também quero ver isso na minha vida. Mas o princípio de nós buscarmos a Deus primeiro, irmãos, é buscarmos a nossa salvação e servir a Deus pelo que Ele é e não pelo que Ele pode oferecer. Porque quando nós buscamos a Deus de todo o nosso coração, automaticamente Deus ele vai nos abençoando. As coisas vêm como consequência na nossa vida. Então, irmãos, nós temos que seguir o exemplo de Atos 2:44. Todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Isso é empatia. Você sentir a dor do outro, você sentir o sofrimento do outro, você olhar para você e olha, meu sofrimento não é mais do que aquela pessoa está passando, enfrentando. Então, meu amado, o trabalho de cooperação vai fazer com que nós cresçamos em Cristo Jesus. É unidade, união. Havia uma só fé, um só amor, um só Espírito, uma só comunhão. Havia alegria entre os apóstolos, havia em servir a Deus, em louvar o Senhor. Porque, meu amado, é esse o sentimento que nós temos que ter. O Evangelho, ele tem por esse objetivo, de vivermos em união, juntos, glorificando, exaltando e agradecendo ao nome do Senhor. Terceiro ponto é entender a hora e o lugar certo aonde Deus vai agir. Lucas capítulo 5, verso 19 vai nos dizer: e não achando por onde puderam levar, por causa da multidão, subiram ao telhado, e por entre as telhas o baixaram com cama até o meio diante de? Não é diante de Maria, não é diante de Paulo, não é diante de Pedro, não é diante de Paulo, de Silas, não. É diante de Jesus. Então, meu amado, o seu problema, a sua situação, só Ele pode resolver. A Bíblia diz: chegai-vos, pois, a Deus, e Ele se chegará a vós. Se achega a Deus, se achega ao Senhor. Esse paralítico, com muitas dificuldades, ele se achegou até o Senhor e sabia o lugar certo e a hora certa onde Deus vai agir. Você não está em qualquer lugar, não, meu amado. Você está no lugar chamado casa de oração. A Bíblia diz que se o meu povo se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, então eu ouvirei dos céus, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. Então, meu amado, você não está em outro lugar senão no caminho de Deus. Glorifica a Deus, não ao Senhor, porque Deus se faz nisso nesse lugar. Deus, Ele está aqui. A Bíblia diz que aonde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Então Deus, Ele está aqui, meu amado. Sinta Ele aí. Sinta o Senhor aí. Ele entendeu o lugar e a hora certa de Deus agir, meu amado. Desceu diante daquele que poderia resolver o seu problema. Ele não mostrou o seu problema para A, B, C ou não. Ele mostrou para a pessoa certa. Talvez você tenha colocado o seu problema na mão de A, B e C. Não. Mas Deus, Ele é poderoso para resolver o teu problema. Salmo 37, verso 5 nos diz: entrega o teu caminho
confia nele e ele tudo fará. Se eu confirmo, eu creio. Se eu creio, eu acredito. Se eu acredito, eu conquisto. É assim a nossa vida. Eu tenho que crer, eu tenho que confiar. Eu tenho que colocar em Deus a minha esperança. Eu tenho que colocar em Deus a minha necessidade. Eu tenho que colocar em Deus aquilo que é impossível aos meus olhos. Paralítico, irmãos, é impossível. E ainda mais com a multidão dentro de uma casa. É difícil. Mas ele rompeu a multidão. Não importa como Deus agiu na vida dele. Não importa as pessoas que foram usadas para ajudar ele a chegar lá. Não importa se foi se pudesse ter sido em cima do telhado, ou na janela, ou na porta. Importa é que ele se chegou na presença de Deus. Não importa como você chega na presença de Deus, irmãos. Importa que Deus ele quer agir na tua vida. Importa que ele quer operar na tua vida. Porque, irmãos, quando nós chegamos a Deus, coisas novas acontecem. Nós não saímos daqui de qualquer maneira, não. Nós saímos daqui crendo que Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida. Aquele que entra desencorajado, sai daqui encorajado. Aquele que entra triste, chateado, desmotivado por alguma situação, sai daqui alegre. Aquele que entra, às vezes, com uma situação que você acha que aos teus olhos é impossível, Deus está agindo no teu lar, irmão. Deus está agindo na tua casa. Aquela situação que você deixou lá, Deus está agindo, Deus está operando. Sabe por quê, irmão? Porque nós viemos aqui buscar a Deus, ao Senhor Jesus. E esse nome ele é poderoso para agir e operar em nossas vidas. O lugar é agora. O momento é agora. A hora é agora. Deus está operando neste lugar. Talvez você não possa ver com os seus olhos carnais, mas nós podemos sentir Deus agindo neste lugar. Eles não levaram para qualquer pessoa, levaram a Cristo. Não importa como que Deus vai agir, importa que Ele vai agir na tua vida. Isaías capítulo 55, verso 8 nos diz: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos os teus caminhos. João capítulo 3, versículo 8 diz: o vento sopra onde quer, e não ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem e nem de onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Jesus também é da mesma forma, nós não podemos ver, nós o vemos por enigmas, né? A Bíblia diz. Mas podemos sentir a presença de Deus. Como é que eu sinto, evangelista? Dando meu glória a Deus, dando meu aleluia, fechando meus olhos e contemplando a glória do Senhor. Porque, irmãos, o nosso Deus, a Bíblia diz que Deus ele é Espírito, e importa que todos adorem ao Senhor em Espírito e em verdade. Adorar a Deus em Espírito e em verdade, porque a hora é agora. A hora de Deus agir é agora. Às vezes as pessoas param e pensam e falam: vou para a Assembleia São Deus lá e vou embora. Todo domingo está bom. Mas, meu amado, eu entendo da seguinte forma, eu particularmente. O culto de hoje, irmãos, eu tenho que dar o meu melhor hoje. Sabe por quê? Porque o dia de amanhã eu não sei. Amanhã o Senhor pode me levar. Hoje pode ser o meu último culto. Hoje pode ser a última vez que eu entro aqui para pregar a palavra. Sabe por quê, meu amado? Porque amanhã, o dia de amanhã, a Deus pertence. Então eu tenho que dar o meu melhor é hoje. Hoje. O dia que se chama hoje. Eu tenho que adorar a Deus enquanto há tempo. A Bíblia nos diz em Isaías capítulo 55, verso 6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. A porta da graça está aberta. Jesus, quando ele veio na terra, no nosso mundo, e ele se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Nós vemos lá em Filipenses capítulo 2 que ele não teve usurpação de ser igual a Deus, mas ele aniquilou o seu sentimento, assumindo em forma de servo. Ele veio, morreu na cruz, e aquela divisão que havia entre o homem e Deus, diz a Bíblia que o véu se rasgou de alto a baixo e nos deu liberdade para adentrar no Santo dos Santos e adorarmos a Deus. Quando pararmos para compreender
Sabe por quê, meu amado? Porque Deus nos chamou para a louvor e glória dele. Deus nos chamou para a honra e glória dele. Você está aqui para a glória e louvor e exaltação do Senhor. Esse paralítico entendeu. Chegou até o mestre. E olha só. O quarto ponto que nós podemos pegar aqui é entender que diante de Jesus seus pecados são perdoados. Ô irmão, vou repetir. Entender que diante de Jesus seus pecados são perdoados. Lucas capítulo 5, verso 20 vai dizer: e veio-lhe a fé, Jesus disse ao paralítico: homem, os teus pecados se são perdoados. Nós vemos, irmãos, que nós somos que nem igual a esse paralítico. Talvez você não tenha uma paralisia física, mas quando você, antes de você vir a Cristo, você tinha um tipo de paralisia. Aonde? Onde as coisas não andavam na tua vida, onde as coisas não fluíam na tua vida. Você achava que fluía, mas no final não fluía. Isso é o que? Uma paralisia. Quando nós aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, ouvimos a palavra, chegamos a Deus, primeira coisa que Ele fala: olha, os teus pecados são perdoados. Romanos capítulo 8, verso 1 nos diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então não existe condenação sobre a tua vida. 1 João capítulo 1, verso 9 nos diz: se confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, irmãos, quando nós aceitamos a Jesus, a primeira coisa que Ele nos propõe é perdoar nossos pecados, nos dá a salvação, nos dá o selo com o teu Espírito Santo, que é a coisa mais preciosa que nós temos na nossa vida. O pastor Osias estava falando, né, sobre carros, sobre casa, coisas que perecem. Mas Deus nos deu uma coisa que não perece, irmão, que é a ação do teu Espírito na nossa vida. Uma coisa que ninguém pode roubar, uma coisa que ninguém pode tirar. Eu acredito, irmãos, eu fico imaginando dentro da Bíblia esse paralítico deitado e Jesus olhando para ele e falando: olha, seus pecados são perdoados. E não olhando assim para cima como eu estou olhando, não, irmãos. Ele chega assim de igual para igual. Quando Deus trata conosco, Ele trata de igual para igual. Sabe por quê? Porque Ele nos diz assim: olha, eu não me chamo de servo, porque o servo não sabe o que o Senhor faz, mas eu me chamo de amigo. Deus nos trata de igual para igual. Sabe por quê? Porque Ele nos ama. Nós somos imagem e semelhança dEle. Chegando na igreja cheio de carrapicho, cheio de coisa, cheio de moda, cheio de ideia, e Deus, através do teu Espírito, vai trabalhando na nossa vida, vai nos curando, vai nos erguendo, vai nos fortalecendo, vai nos dando vitória. Olha, lembra como você era lá atrás? Lembra? Deus está trabalhando, Deus vai trabalhar. Aqui, irmãos, Ele coloca: os seus pecados são perdoados. Então você que se sente indigno de estar na presença do Senhor, saiba de uma coisa: o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. O sangue de Jesus que foi vertido na cruz do Calvário por mim e por você nos purifica de todo pecado. Você não é, irmão, você não é inferior a ninguém, não. Você tem um valor. O Espírito Santo de Deus mora em você. Você não é qualquer coisa, não. Deus está com você. No momento mais difícil, Deus está com você. Salmos 46, verso 1 diz que Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Só vamos bem frente na música. Então Deus está com você. Olha o privilégio que Deus nos dá. Confessamos a Ele como nosso Salvador. Ele perdoa os nossos pecados e ainda mais Ele está conosco através do teu Espírito Santo. Então, irmãos, nós temos motivos para adorar a Deus. Olha o que Deus fez pela tua vida. Lembra lá o que Deus fez por você até hoje? Alguns aqui Deus libertou do álcool, alguns Deus libertou da droga, alguns Deus libertou da prostituição, alguns Deus fez uma obra de restauração dentro da família, alguns Deus abriu uma porta de emprego, alguns Deus fez algo maravilhoso, te tirou do monturo e fez o empresário. Sabe por quê? Porque Deus, Ele faz.
vencer. Nosso pecado, sabe o que faz com o nosso pecado? Ele lança fora. Ele lança no mar do esquecimento. Nós não somos dignos, irmão, de estarmos aqui. Mas a misericórdia e o favor dele fez que nós estivéssemos aqui, glorificando a Ele, exaltando a Ele, agradecendo a Ele. Se nós olharmos para essas coisas, nos atentarmos para essas coisas, nós não cessaríamos de glorificar a Deus. Em qualquer adversidade que nós tenhamos que enfrentar. Uma coisa que eu aprendi, irmãos, nesses 15 anos que eu sirvo a Deus, é entender a forma de como Deus está agindo na nossa vida. Porque, irmãos, Deus fez com que esse paradigma descesse até o telhado. Havia necessidade disso. Para pensarmos. Abriram lá um telhado lá de Jesus lá, velho. De ajuda, o que está acontecendo? Ele está abrindo telhado. É isso. Na minha casa. O vento sopra onde Ele quer. E o agir de Deus na nossa vida é como Ele quer. Não é como eu quero. O quinto ponto, irmãos, é entender que apesar da oposição, fazemos para Cristo. E Ele conhece os nossos corações. Esse ponto aqui, irmãos, é o mais forte. Porque ele diz assim, versículo 22, Lucas 5, 22, 24 diz assim: Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, respondeu e disse: que arrazoais em vossos corações? Qual é mais fácil? Dizer: os teus pecados são perdoados, ou dizer: levanta-te e anda? Para que saibais que o Filho do Homem tem poder sobre a terra de perdoar pecados, diz a paralítico: eu te digo, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Algumas pessoas não fazem e não vão deixar você fazer. Por exemplo, dentro de casa, eu já vivi isso dentro de casa. Eu era mais novo e eu levantava, tinha meus 16 anos, eu levantava de madrugada para orar a Deus. E a minha casa tem vários irmãos, nós somos em 6 irmãos. E alguns levantavam de madrugada para ir no banheiro e eles falavam: oxe, o que você está fazendo aí, rapaz? Outro, vai dormir. Meu pai às vezes também levantava e falava: vai dormir. Ou seja, não faziam e não deixavam que nós façamos. Algumas pessoas, irmãos, vão nos impedir de chegar até Deus. Pessoas vão se levantar para nos impedir. Mas maior é o Senhor que está na nossa vida. Hebreus capítulo 12, verso 2 nos diz: olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Neemias, no capítulo 6, no verso 3, ele fala ali, irmãos: por que eu cessaria esta obra que fosse ter convosco, eis que estou fazendo uma grande obra? Neemias, irmãos, ele deixou o seu conforto lá no palácio do rei Artaxerxes, era copeiro do rei, e foi trabalhar na obra de Deus. E como sempre, irmãos, sempre tem pessoas que vão se levantar contra nós. Aí se levantaram na Tobias, estava lá de Gesem, subornaram algumas pessoas, fizeram o que podia estar no alcance deles, para que a obra de Deus não fosse completa, não se completasse. Mas meu irmão, quem está no centro da vontade de Deus, ninguém impede o agir de Deus na vida dele, e não impede que ele trabalhe na sua obra. Por quê, irmãos? Porque Deus é Ele quem impulsiona. O nosso foco é o céu, e a nossa inspiração é o Espírito Santo de Deus. Então, irmãos, se não deixa você fazer, faça para a glória de Deus. Se não fazem, não interessa, faça para a glória de Deus, porque maior é Deus que te escolheu e te ficou por nós na obra da tua mão. Os fariseus vieram questionaram a Jesus: olha, você está dizendo que está blasfêmia, né, rapaz? Quem pode perdoar pecado senão Deus? Pessoas questionando o que nós podemos fazer. Pessoas questionam, se colocam contra, se opõem.
mas maior é quem está conosco do que estão com eles. Olha, guarda isso no teu coração. Maior é quem está conosco do que os que estão com eles. Porque, irmãos, vai haver oposição, vai haver pessoas que vão contra, mas quem conhece nosso coração é o Senhor. Olha só o que ele fala aqui. Disse-lhes, versículo 22, a parte B: que é razoável no vosso coração? Qual é mais fácil dizer que os seus pecados são perdoados, ou dizer levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra poder de perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te digo, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Deus, irmãos, Ele tem algo novo para nossas vidas. Deus tem coisas boas para nossas vidas. E nós temos que entender o que Deus tem para realizar em nossas vidas. O sexto ponto é entender que quando estamos na presença de Deus, nossa paralisia cessa. Jesus muda a nossa história. Versículo 25 vai dizer: levantando-se logo diante deles, tomando a sua cama em que estava deitado, foi para a sua casa, glorificando a Deus. Jesus deu a ordem: levanta, anda, faz, pode levantar aí, levanta a cama e vai embora. E ele levantou, irmão. Olha que coisa maravilhosa. Se nós pararmos para pensar, irmão, na nossa vida também Deus fez alguma coisa. Nós éramos paralíticos espiritualmente falando, aceitamos a Jesus. Jesus fala: olha, levanta e anda, pega a tua cama e vai. Aquilo que te afligia, pode ficar tranquilo que eu estou fazendo na tua vida. E ele levantou, irmão, glorificando ao Senhor. Quem entra na presença de Deus, irmãos, nunca sai da mesma maneira que entrou. Sabe por quê? Porque o nosso Deus é o Deus de coisas novas. Nosso Deus é o Deus de coisas boas, maravilhosas. Você não está entendendo, não, irmão? Deus é o Deus de coisas boas. Deus é o Deus de coisas novas. Deus, Ele quer renovar a tua vida. Deus quer renovar o teu coração. Deus quer renovar a tua casa. Deus quer renovar a tua família. Deus quer renovar o teu trabalho. Deus quer trabalhar em você. Segundo Coríntios capítulo 5, verso 17, nos diz que quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e esse tudo se fez novo. Aleluia! Glória a Deus. Deus tem boas novas para você. Deus tem boas novas para mim. Deus tem boas novas para esse bairro de Jardim. Eu creio que essas portas serão abertas, irmãos, para que haja renovação de pessoas, para que haja transformação de pessoas, que haja cura de pessoas. Porque aonde Jesus está, coisas novas acontecem. Algo tem que acontecer, irmão, não adianta. Ele estava dentro de casa, ensinando a multidão. Ele interrompeu o ensinamento e foi ter para com uma pessoa. Olha o amor que Deus tem para com nós, irmãos. Deus, Ele vai ter com você. Quando você abrir o teu coração e crer que Ele pode fazer e realizar na tua vida. Deus, Ele quer ter com você. Deus quer ter comigo. Deus quer trabalhar na minha vida. Deus quer trabalhar na tua vida. Deus quer fazer coisas novas em nossas vidas. Mas para isso, eu tenho que abrir o meu coração. Sabia que tem pessoas que servem a Deus 10, 15, 20, 30 anos e que ainda está com o coração fechado para Deus? Você acredita nisso? Tem. Não deixa Deus trabalhar, não. Mas aqui nós vemos claramente, irmãos, que esse paralítico deixou com que Deus trabalhasse em sua vida. E outra coisa, hein? Ele estava cheio de fé, crendo que Deus iria curar. Quando cremos que Deus vai agir no nosso problema, na nossa situação, irmão, ninguém nos para, ninguém nos brega. Sabe por quê? Porque quem foi que nos chamou e quem nos escolheu foi Deus. Você acha que vai acontecer isso na tua vida, evangelista? Você acha que Deus vai te dar uma empresa? Você acha que Deus vai fazer isso aí? Que isso? É muita coisa. Mas, irmãos, a Bíblia nos diz que nós ouvemos aquilo que
a fé é aquilo que nós não vemos, mas nós cremos. Eu não vejo, mas eu estou crendo. Eu não vejo, mas eu confio no Deus a quem eu sirvo. Eu não estou vendo nada acontecer, mas eu creio que Deus ele vai agir e vai operar. Olha o exemplo de Jó. Jó perdeu todos os seus bens, perdeu sua família, perdeu o seu gado, perdeu tudo que tinha. Mas no capítulo 19, verso 25, ele diz: olha, bem sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará. Aleluia. Jó vai entender outros para lá, irmãos. Bem sei que tu és o Senhor, Deus da minha vida. E no capítulo 42, então, nós podemos ver que Deus destruiu o dobro que ele tinha. Sabe por quê? Porque a confiança em Deus, na vida dele, não estava em carro, não estava em moto, não estava naquilo que ele tinha, estava em Deus. Escolha Jesus. Escolha Cristo. Escolha Deus, que você vai estar fazendo uma ótima escolha. Porque, irmãos, a nossa paralisia tem que cessar. Porque esse negócio aqui das coisas que não andam, nada acontece, não acontece na minha vida. Ai, fica igual o Hart, né? Alguns vêm no desenho do Hart: ó vida, o céu, a morte, o azar. Amado, isso não serve para crente não, meu irmão. Nós temos que ter confiança. Que aquele que começou a obra há de nos aperfeiçoar até aquele grande dia. Confiança que Deus ele vai fazer. Confiança que Deus ele vai operar. Confiança no que Deus ele vai cumprir em nossas vidas em nome de Jesus. Nós podemos tomar, por exemplo, irmãos, olha só o exemplo de mudança. Mudança drástica. Uma mudança de 360 graus. Olha só. Lucas capítulo 7, verso 11 ao 17. Havia uma multidão com Jesus. Olha só que interessante. De um lado, uma multidão que ia com Jesus, alegre, estava dando glória, maravilha. Do outro lado, uma viúva enterrando seu filho, a viúva de Naim. Aonde a tristeza está, olha, quando Jesus chega, essa tristeza se torna em alegria. Ela estava lá. Jesus parou, teve compaixão, disse para ela: não chores. Deus diz para você nessa noite: não chores, porque Deus ele está com você. Olha só. E aí ela chega, ele chega, toca no esquife do morto, o filho dela, e o filho dela começa a falar: olha que coisa chique, olha que coisa maravilhosa. Quando nós cremos em Deus, irmãos, nós podemos estar vivendo o problema que for, irmãos. Olha, houve uma transformação de 360 graus, porque quando Jesus chega, a coisa muda. Quando Jesus chega, algo novo acontece. Algo novo acontece, irmão, porque nós confiamos em Deus. O ponto número 7 que nós podemos entender, irmãos, é o seguinte: entender que pela fé, entender que pela sua atitude de fé diante de Deus, o seu milagre vai maravilhar a todos ao seu redor. A Bíblia nos diz, irmãos, Salmo 126, verso 6: levando consigo os seus olhos nas mãos. Olha só, aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida com os seus olhos nas mãos. Aqui, irmãos, olha o verso 26, assim: todos ficaram maravilhados e glorificaram a Deus, e ficaram cheios de temor, dizendo: hoje vimos prodígio. O que eu entendo aqui, irmãos, é que aquela multidão via esse paralítico, com certeza, mas não podiam fazer nada por aquele paralítico. E alguns também, irmãos, veem a nossa situação e não podem fazer nada por nós. Alguns veem alguma circunstância na nossa vida e não podem fazer nada
Jesus chegou, operou um milagre, e aquela multidão ficaram maravilhados, ficaram estarrecidos com aquilo que Deus fez. Olha, escuta aqui, irmãos, isso aqui é algo profético da parte de Deus. As pessoas vão ficar estarrecidas com o que Deus vai fazer na tua vida. Eu vou repetir novamente, irmãos, vão ouvir. As pessoas vão ficar estarrecidas pelo que Deus vai fazer na tua vida. Poxa, é aquele lá? Não acredito não. Como é que pode? João capítulo 9 nos fala que havia um cego de nascença. E aí, os discípulos passaram por ele e falaram assim: Jesus, quem foi que pecou? Ele ou os parentes, ou os pais dele? Aí Jesus responde: não, isso aí é a palavra de Deus. Jesus faz um lodo. Isso que eu